O que farias se a pessoa que foste enviada para destruir acabasse por ser a única que realmente te viu de verdade? E esta história mostra que a espera pelo amor verdadeiro, por mais doloroso que seja o caminho, pode ser recompensada de formas que nunca imaginaste. A declaração estava destinada a durar 40 minutos. Margaret Hall já tinha feito centenas delas, e aprendera cedo na sua carreira na Caldwell and Price que 40 minutos era o limite máximo da paciência de qualquer pessoa antes de as máscaras começarem a cair. Entrou na sala de conferências do 32º andar do edifício Daley Center naquela manhã de janeiro de 1993 com 2 blocos amarelos, um gravador e a absoluta certeza de que Daniel Voss era uma fraude. Ele já estava sentado quando ela chegou. Esperava arrogância, aquele tipo particular que acompanha homens que constroem empresas do zero e se convencem de que as regras foram escritas para os outros. O que não esperava era a forma como ele levantou os olhos da janela, com o horizonte cinzento de Chicago atrás dele, e disse simplesmente: "Sei porque está aqui, e compreendo." Ela sentou-se sem responder. Carregou no botão de gravação. Daniel Voss tinha 38 anos e fundara a Meridian Construction 6 anos antes com um empréstimo da mãe e uma reputação de concluir projetos que outros empreiteiros recusavam. A sua empresa tinha construído 3 empreendimentos de habitação acessível no Southside, e agora a cidade de Chicago acusava-o de desviar fundos federais, falsificar relatórios de conclusão e subornar um inspetor de urbanismo chamado Ferris. O escritório de Margaret tinha sido contratado pela cidade. Ela tinha 400 páginas de documentação e uma cronologia que parecia refutável. Mas 40 minutos transformaram-se em 3 horas. Ele respondeu a todas as perguntas sem evasivas, sem a fuga ensaiada que ela aprendera a detectar nas pausas entre sílabas. Quando ela pressionava, ele respondia, não com hostilidade mas com precisão, apontando documentos que ela tinha visto mas não lido completamente, datas que aceitara sem verificar. A certa altura deslizou uma pasta sobre a mesa e disse: "Acho que vai querer olhar para a página 11. Ela olhou. Manteve o rosto impassível. Nessa noite conduziu até casa debaixo de chuva gelada e ficou sentada no carro estacionado em frente ao prédio onde morava, em Dearborn, durante muito tempo antes de entrar. Margaret tinha construído toda a sua identidade profissional sobre ser a pessoa que terminava as coisas. Crescera como filha de uma bibliotecária do ensino secundário em Evanston, que recortava cupons de supermercado e passava as blusas de trabalho na noite anterior, e antes dos 12 anos já compreendia que a distância entre a sua vida e outro tipo de vida era feita inteiramente de esforço constante. Formou-se em primeiro lugar na Northwestern Law. Nunca tinha perdido um caso em que realmente acreditasse. O problema começava a formar-se no fundo da sua mente como uma fenda no pavimento gelado, lenta e crescente, já não tinha a certeza de acreditar naquele caso. As declarações continuaram 2 vezes por semana durante fevereiro. Dizia a si mesma que estava a ser minuciosa. Dizia que as sessões adicionais eram justificadas processualmente. O seu sócio supervisor, um homem compacto e eficiente chamado Aldridge, perguntou uma vez por que é que o caso estava a demorar tanto, e ela respondeu que o réu era excepcionalmente organizado, o que era verdade, e não disse mais nada. Daniel trouxe café na 3ª semana. Colocou um copo ao lado do gravador dela sem comentar nada, e ela não lhe agradeceu nem bebeu até que ele desviasse o olhar. Depois bebeu metade de uma só vez porque estava acordada desde as 5. Ela aprendeu coisas sobre ele da mesma forma que aprendia tudo, primeiro através da documentação e depois por inferência. Tinha crescido em Pilsen. O pai tinha morrido numa obra quando Daniel tinha 9 anos, uma falha em andaimes, um empreiteiro que cortara gastos em equipamento de segurança. Daniel nunca falara sobre isso em entrevistas. Ela encontrou a informação num antigo perfil de jornal de bairro de 1988, 2 parágrafos escondidos perto do fim. Leu-os 3 vezes e depois arquivou-os numa pasta etiquetada apenas antecedentes, sem comentar nada com Aldridge. Na 4ª semana perguntou-lhe, durante uma pausa, por que tinha escolhido a construção civil. Ele olhou para ela por um instante, como se estivesse a decidir alguma coisa. Depois respondeu, porque queria construir coisas que durassem. Ela não escreveu nada. Era o fim de março quando encontrou os registros de pagamento de Ferris, aqueles que a sua própria equipa tinha assinalado como prova de suborno. Já os tinha visto antes e aceitara a interpretação sem investigar mais porque a cronologia fazia sentido e porque Aldridge dissera que estava tudo claro. Mas puxou os originais novamente numa terça-feira à noite, sozinha no escritório, e voltou transação por transação, e encontrou algo que não devia estar ali, um segundo conjunto de registros municipais, arquivado 6 semanas antes dos pagamentos em questão, mostrando que Ferris já tinha aprovado a alteração de zoneamento antes que qualquer dinheiro tivesse mudado de mãos.
O pagamento não comprara a aprovação. A aprovação já tinha sido concedida. O pagamento era outra coisa, e ela permaneceu na secretária até à meia-noite a ler tudo novamente desde o princípio, e quando apagou o candeeiro compreendeu que o caso construído pela cidade não era um caso. Era uma história contada ao contrário a partir de uma conclusão que alguém já tinha escolhido. Ela não dormiu. A quase separação não surgiu de um mal-entendido entre os dois, mas da estrutura do mundo em que ambos estavam inseridos. Margaret procurou Aldridge na manhã seguinte e expôs o que tinha encontrado. Foi cuidadosa e precisa, e observou o rosto dele fechar-se da forma como os rostos se fecham quando um problema se torna inconveniente. Ele disse que a interpretação era defensável. Disse que a cidade precisava que o caso avançasse por razões que iam além dos detalhes da documentação. Disse que ela era jovem e que o seu julgamento, embora admirável, talvez não estivesse suficientemente calibrado para as realidades políticas dos litígios municipais. Naquele momento, ela compreendeu que lhe estavam a pedir para ser um tipo diferente de advogada daquele que acreditava ser. Ligou a Danielle nessa noite de um telefone público a 2 ruas do escritório, parada no frio com o casaco aberto porque saíra do edifício sem sequer parar para o apertar. Disse que precisava de falar com ele fora de qualquer procedimento formal. Ele respondeu: "Eu sei. Diga-me onde." Encontraram-se numa lanchonete na Michigan Avenue que estava quase vazia numa noite de quarta-feira. Ela colocou os documentos sobre a mesa e explicou o que tinha encontrado, devagar e sem dramatizar, porque os factos já eram suficientemente dramáticos por si só. Ele ouviu sem interromper. Quando terminou, olhou para os papéis durante um longo momento e depois olhou para ela e disse: "Está a dizer-me que vai destruir o seu próprio caso." Ela respondeu: "Estou a dizer-lhe que este caso não devia existir." Ele disse: "Isso vai custar-lhe o lugar no escritório." Ela respondeu: "Eu sei." Ele ficou em silêncio por um instante. Depois disse: "Margaret. Porquê?" E ela respondeu: "Porque construiu coisas que duravam, e alguém tentou destruí-las, e eu não vou ser o instrumento disso." O que ela não disse, porque ainda não tinha palavras para aquilo, era que em algum lugar daqueles longos depoimentos através de uma mesa de conferências, observando-o recusar-se a diminuir sua pressão, compreendera algo sobre o tipo de pessoa que queria ser, e era o mesmo tipo de pessoa que ele já era. Ela apresentou a declaração suplementar no tribunal na segunda-feira seguinte de manhã. Aldridge aceitou a sua demissão antes do meio-dia. Esvaziou o escritório em 40 minutos, o que observou com humor sombrio e privado, e saiu do edifício da Caldwell and Price numa fria tarde de abril carregando uma caixa de arquivos e os seus 2 blocos amarelos. O caso contra Danielle Voss foi arquivado 6 semanas depois, quando a cidade decidiu não prosseguir perante o registro corrigido. Uma investigação interna sobre como a documentação original tinha sido montada foi iniciada discretamente e depois, menos discretamente, levou à admissão de um subcomissário cuja relação com Ferris se revelou consideravelmente mais complexa do que qualquer pessoa admitira. Margaret passou aquelas 6 semanas a fazer trabalho contratado para um pequeno escritório em Wicker Park que lidava com disputas de inquilinos e reclamações laborais. Não estava infeliz. Pela primeira vez em anos, já não representava a pessoa que deveria ser. Danielle telefonou-lhe num sábado de maio. Perguntou-lhe se gostaria de tomar um café com ele, e ela respondeu que sim sem fingir pensar no assunto. Sentaram-se do lado de fora, numa mesa no passeio, porque o tempo finalmente melhorara e a cidade fazia aquilo que faz no primeiro calor verdadeiro da primavera, abrir-se, com as pessoas a moverem-se de forma diferente, mais devagar e mais dispostas a estar presentes. Ele contou que a Meridian tinha conseguido um novo contrato, a renovação de uma escola em Bronzeville. Contou que uma organização sem fins lucrativos de desenvolvimento comunitário o tinha convidado para fazer parte do conselho. Contou que a mãe chorara quando o caso foi arquivado, e foi a primeira vez que mencionou a mãe, e Margaret entendeu aquilo como uma forma de confiança. Ela contou que aceitara uma proposta de trabalho do escritório de inquilinos permanente. Contou que o salário era 1/3 do que ganhava antes, e ele perguntou: "Está bem com isso?" E ela respondeu: "Acho que pela primeira vez estou realmente a exercer direito." Ele atravessou a mesa e colocou a mão sobre a dela, deixando-a ali. A parte difícil de ser honesta consigo mesma, aprender a ela, era que isso exigia parar de se mover durante tempo suficiente para ouvir o que realmente pensava. Passara 11 anos em movimento. Olhou para a mão dele sobre a sua, para a rua e para a luz refletida nos edifícios de vidro, e pensou: era para isto que eu caminhava sem saber. Casaram-se no janeiro seguinte, numa pequena cerimónia num restaurante em Pilsen que a mãe dele ajudara a escolher. A mãe de Margaret veio de Evanston usando o seu bom vestido azul e chorou 2 vezes, uma durante os votos e outra quando Danielle fez um brinde ao documento na página 11 de uma pasta e à advogada que realmente o tinha lido.
Margaret abriu o seu próprio escritório na primavera seguinte ao casamento. Assumia casos que outros escritórios consideravam inconvenientes, e era boa nisso, melhor do que antes, porque já não tinha medo da conclusão. A empresa de Daniel concluiu a escola de Bronzeville dentro do prazo e abaixo do orçamento, e na cerimónia de inauguração uma vereadora apertou-lhe a mão e disse que ouvira falar dele, e ele respondeu em voz baixa que esperava que aquilo fosse algo recente. Na noite após a inauguração, sentaram-se nos degraus da sua casa em Ukrainian Village e ela encostou-se a ele e ele colocou o braço à volta dela enquanto a cidade continuava a fazer aquilo que as cidades fazem, indiferente e luminosa, e ela pensou numa sala de conferências em janeiro, num café que quase não beberem nos 40 minutos que se transformaram no resto da sua vida. Gostou da história de hoje? Fique connosco só mais um instante. Diga-nos nos comentários de que cidade está a ver este vídeo. Esta mensagem tocou. E se tiver ideias para novas histórias, partilhe, a sua sugestão pode tornar-se o próximo vídeo. Deixe um gosto se esta mensagem teve significado para si. Subscreva o canal para não perder os próximos vídeos. Se acha que alguém poderá gostar desta mensagem, partilhe. E se quiser apoiar o canal, veja os links na descrição. Alguns são links de afiliado, o que nos ajuda sem qualquer custo adicional. Muito obrigado por estar conosco. Até ao próximo vídeo.